Olá, graça e paz. Hoje iremos falar sobre uma pergunta que muitos se fazem. Seja você que já está mais tempo caminhando com Deus ou você que está começando agora nessa jornada. Qual o plano de Deus para a minha vida? Se você já se sentiu perdido, com dúvidas de qual direção seguir, fique comigo até o final e vamos descobrir juntos na palavra o que Deus nos revela dos planos dele para a nossa vida. Antes de seguirmos, já deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e também comente se esse vídeo falar com você. Amém? Eu tenho certeza que será bênção para a sua vida. Antes de tudo, o que você precisa saber? Deus tem um propósito para a sua vida. Não é mensagem motivacional ou apenas para te deixar mais alegre. Mas sim, a própria palavra testifica a esse respeito. E aqui a gente vai para a Bíblia. Então a gente gosta muito de Bíblia e aqui a gente vai ler muito. Se você tiver com a sua Bíblia por aí, eu vou estar lendo aqui na versão NVI, que é a nova versão internacional, uma linguagem mais moderna para os dias de hoje, que diz o seguinte: Jeremias 29, a partir do versículo 11, diz o seguinte: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar, e não de lhe causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem um plano para nós, nos dar esperança e um futuro, planos de bênção e de paz e não de mal. Então o próprio Deus testifica a esse respeito. Deus não nos criou por acaso. Ele sonhou com você, ele planejou você e estabeleceu um propósito para a sua vida. A Bíblia está repleta de histórias como essa. E um exemplo muito claro é a história de José. José foi vendido pelos irmãos, foi traído, foi escravizado. Dentro de tudo isso, Deus estava preparando José, no meio de todos esses desafios e dificuldades. Deus estava preparando José para uma oportunidade que tempos mais tarde ele viria a ser governador. Tudo que José estava passando ali não foi por acaso, mas que o nome de Deus fosse glorificado. Então pode ter certeza que Deus tem um propósito nisso tudo. Mas isso serve de preparação para que Deus tem para nós, para a nossa vida, para nos entregar. E é nesse momento que temos que ser fortes. O nosso apóstolo, costuma falar muito sobre o bom não é jejuar, o bom é ter jejuado. O bom não é a luta, o bom é ter lutado aquela luta. Então, depois que a gente passa por esse desafio, por essa batalha, isso serve para aumentar o nosso testemunho e glorificar o nome de Deus. E hoje você estará mais forte para vencer essa batalha. Então, se você estiver passando por um desafio, por uma batalha muito grande, então saiba que quanto maior o desafio, maior é a vitória. Então, permaneça firme, porque a palavra do Senhor nos diz: porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as tuas forças, subirão com asas como que de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espere em Deus, confie nele, que ele renovará as tuas forças, em nome de Jesus. Amém? Acredita nessa palavra, tome posse, fala assim: eu acredito e recebo na minha vida. Muitas pessoas procuram o plano de Deus como o mapa do tesouro, mas esquece que o próprio tesouro é o relacionamento com ele. A Bíblia vai nos falar em Provérbios 3, versículo 5, que diz o seguinte: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Deus vai revelando os planos dele para nós conforme a gente vai caminhando com ele. E isso é um processo, algo contínuo. Lembra de Abraão? Deus falou para Abraão o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu direção para qual terra ele está indo. Deus não falou para ele qual era o objetivo final. Deus só falou: sai da sua terra e da tua parentela. Nós teremos que confiar nos planos e na palavra de Deus, de que ele nos dará novas orientações. A palavra também nos diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, conforme nós caminhamos, Deus vai iluminando o nosso caminho, nos dando novas revelações do que ele tem para nossas vidas. É um processo que devemos seguir e que podemos caminhar em obediência e direção. Deus nos dá planos, propósitos e sonhos, mas tudo isso tem um centro: Jesus. Em Romanos 8:28 diz o seguinte: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus quer te usar aonde você está, seja no trabalho, na faculdade, na escola ou em casa. Tudo isso tem um propósito central. Não é sobre fama, não é sobre dinheiro, não é sobre status, mas sim para que o nome de Deus seja glorificado e espalhado por onde quer que você vá. Então, ao invés de você ficar se perguntando qual o plano de Deus para a minha vida, fala assim: como que eu posso agradar a Deus hoje? O que eu posso fazer para caminhar com Deus hoje? Porque nós vamos sendo moldados diariamente de acordo com os planos de Deus.
E a melhor forma de nós sabermos qual o plano de Deus para a nossa vida é mergulharmos na sua palavra, e à medida que nós vamos nos aprofundando no relacionamento com Deus, é como se fosse uma marca que vai sendo impressa no nosso coração do que Deus tem para as nossas vidas. Eu tenho um salmo que eu gosto muito, que acredito que é o centro, né, de tudo que a gente pode viver aqui na terra, que é o Salmo 128. E ele é muito lindo porque passa sobre todas as etapas da vida. Olha o exemplo de Davi. Davi não começou grande. Davi era pequeno quando o Senhor tinha um propósito para ele, mas Deus já via o coração dele, já sabia quem ele se tornaria. Muitas das vezes os desafios irão nos preparar. Tem uma história que contam que Davi, antes de lutar com Golias, Davi tinha derrotado um urso e um leão. E isso o preparou para que quando ele fosse enfrentar o Golias, ele não o temesse, porque ele já enfrentou desafios ainda maiores. Cada propósito, cada desafio serve para nos preparar para o próximo desafio. Então não fuja, não pule, não tome atalhos para chegar até a tua promessa, porque todas essas etapas irão nos preparar para chegarmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Resumindo e recapitulando, Deus tem um propósito para a sua vida, e isso começa no relacionamento com Ele, e isso vai apontar para Jesus. Então os propósitos de Deus que Ele tem para as nossas vidas vai culminar em Jesus. Então Ele é o centro e a vontade. Então seja para onde quer que você vá, esteja ciente de que tudo aquilo que você fizer, faça para glorificar o nome de Jesus. E a palavra também nos diz que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, se essa palavra falou com você, aproveite para curtir, compartilhar e comentar. Eu quero viver os planos de Deus para a minha vida. Deixe nos comentários que eu vou responder cada um deles. E se você não tem nenhuma comunidade, você não congrega em nenhuma comunidade, está chegando agora, está procurando algum lugar para congregar, estamos aqui localizados na região do Embu das Artes, na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, né, Ibaú, sua casa. Igreja Batista do Avivamento Unido. Eu te deixo um convite para vir conhecer a nossa igreja. Você encontrará grandes amigos e a direção que você está procurando. Comece a viver os planos e propósitos de Deus na sua vida, na sua família e aonde quer que você for. Amém? Então, graça e paz. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Shalom e até o próximo vídeo.